Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 28. Amém? Acharam? Acharam Mateus aí? Então vamos ler. Podemos ler a partir do 27 para compreender melhor. Diz assim: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos uma vez mais pelo poder que há no sangue de Jesus. Quando, nesta oportunidade, podemos com toda a liberdade abrir a Tua palavra. Nós queremos Te dar glórias, aleluias, porque neste país podemos ter esse privilégio. E nesta manhã gloriosa, queremos pedir a Tua bênção, para que a Tua palavra possa nos instruir e como Te agradar. Senhor, dá uma bênção aos Teus servos, a todos nós, pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo bem, acho que está escutando um barulho assim, não sei. Os irmãos vejam aí do som, por favor. Meus irmãos, eu não gosto muito de encontro de jovens, não, porque eu lembro que eu fiquei velho. Esses dias atrás eu fui fazer um casamento, e aí eu reconheci que eu estou velho, porque a noiva eu tinha consagrado. Eu peguei ela no colo e consagrei. E o pessoal, para meter o dedo na minha ferida, botou um retrato lá. Cabelo pretinho, novinho, magrelo, com ela no colo. Eu ainda falei para ela assim: eu acho que você cresceu rápido demais. Eu fiquei velho, não, ela que cresceu rápido. Mas o encontro de jovens é sempre muito bom para nós, porque nós estamos vendo, nós temos para quem passar a herança que o Senhor nos deu nesta obra. Então, eu queria dizer que para mim estar aqui, nessa palavra aqui no final da manhã, é um motivo de muita alegria. Mas eu queria dizer para os irmãos sobre essa mensagem que o Senhor deu há poucos dias atrás, coisa de uns 10 dias atrás. Então é a primeira vez que eu vou trazer essa palavra. O Senhor Jesus, preste atenção por favor, vou pedir atenção dos irmãos. O Senhor Jesus era um homem muito simples. Quando Deus enviou o Senhor Jesus para nascer como homem, fez com que o filho dele nascesse carpinteiro. Deus podia ter dado a ele outras coisas, nascer dentro de um palácio, ser um homem muito poderoso, mas o Senhor não queria isso não. O Senhor queria que o Senhor Jesus nascesse como homem muito simples, porque o poder dele não ia ser um poder material não. O poder, a beleza dele ia ser quando ele abrisse a boca. Então, a glória do Senhor era essa. Um homem, ele era um carpinteiro, um homem extremamente simples, criado numa família simples, mas quando aquele homem simples abria a boca, meus irmãos, cego enxergava na hora, não é? Mar acalmava, tempestade parava, pão multiplicava, defunto levantava, que era uma maravilha. E as pessoas às vezes ficavam olhando para ele e falavam assim: mas ele não é carpinteiro? E ele era extremamente sábio. O Senhor Jesus, para os irmãos saberem, ele é a sabedoria, ele é a própria sabedoria. Então, quando ele queria ensinar uma coisa, ele ensinava da maneira mais simples possível. Ele ensinava, às vezes, só saindo do assunto um instantinho para os irmãos focalizarem, ele ensinava com parábola. O que é uma parábola? Parábola é aquilo que está ao lado. Então eu vou explicar assim rápido, né?
Pará é paralelo, é andar ao lado. E bolé, de onde vem parábola, bolé é trajetória. Aquele estudo que os irmãos detestam lá em física, isso eu acho aula de física, hein? Escaparam porque não tem giz. Lá em física, lá, física 1, vamos ver um gráfico, era assim, ó. Aí aqui tem uma resultante, uma força resultante aqui. Já deu arrepio em muita gente aí, né? Isso aqui é uma parábola, né? No estudo de balística, vem dessa palavra, bolé. Então, balística, né? Parábola, então, é alguma coisa, uma trajetória ao lado. Jesus usou isso demais. Ele queria ensinar uma coisa, ele usava uma parábola. Porque a parábola era uma coisa que estava ao lado da verdade. Tinha uma verdade, mas ele não queria atacar a verdade de cara. Ele ensinava uma parábola, porque a verdade é feia. Eu dei de cara com ela hoje 6:30 da manhã no espelho. Acordei assim, pum, aquilo ali é a verdade. Depois você começa a botar umas coisas para ajudar a natureza, né? Um cremezinho aqui, um gelzinho e tal, faz a barba, faz um perfume, põe uma camisa e tal, aí vai ajudando. Mas a verdade não era isso não. A verdade não é isso aqui não. A verdade é que ele estava às 6:30 da manhã de cara com o espelho lá. Então, como é verdade, às vezes é feia, preste atenção. Aí o Senhor Jesus usa uma parábola. E quando ele pega a verdade que é dura para nós, embrulha num papel de presente, aí ela fica bonita. Aí as pessoas pegam a parábola. Só que quando pegam a parábola, pega o juízo, o ensino, a verdade e leva junto. Então, quando ele explicava de uma maneira muito simples, mas poderosa. Porque a verdade, vou repetir aqui, hein? Vou dar uma dica para os irmãos. Vou falar uma frase, depois vocês glorificam o Senhor, tá bom? Combinar assim? Porque a verdade é poderosa para libertar os corações. Louvado seja o Senhor. Nós estamos no Manaim hoje porque essa verdade nos alcançou. Então ela é poderosa, ela é simples e poderosa. Então, voltando aqui ao texto, os irmãos guardem o texto. O Senhor Jesus queria explicar uma coisa. Qual era o assunto, para os jovens entenderem? O assunto ali é que ele estava falando sobre a necessidade do homem, a ansiedade que o homem tem às vezes, de querer resolver o medo do futuro. O que vai ser do futuro? Como que eu vou fazer? Vou perder meu emprego? Como meus filhos? Essas coisas todas que é própria nossa, né? O Senhor sabia disso. Então o Senhor sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez uma parábola. Notem, olhem para mim aqui. Esse sistema que os cursos de inglês propagam aí, sistema audiovisual, não sei o que, achando que estão falando a novidade, o Senhor Jesus já usava lá. Ele botava as pessoas para olhar uma coisa e falava no ouvido delas uma outra coisa. Então elas olhavam lá e escutavam. Esse é o sistema audiovisual. Então quando ele estava num lugar que tinha muito lírio, num charco, na beira de lodo, lama, sal, o lírio nascia ali. Ele disse assim: olhai os lírios do campo. Na hora eles procuraram os lírios, acharam, tá ali. Começaram a olhar o lírio, branco, aquele interior dourado, dentro do charco, no lodo. Aí quando eles estavam olhando o lírio, o Senhor falou para eles assim: tá vendo? Eles não tecem, não fiam. Mas nem Salomão, quando ele disse isso, nem Salomão, eles já foram lá em Salomão, né? Salomão, o rei mais rico que teve em Israel, filho de Davi, pegou um reino totalmente vencedor, rico, ficou mais rico. Então ele diz assim: nem Salomão foi igual a eles. Aí eles já imaginaram, mas como é que pode, não é? Um negócio que nasce no barro, no lodo, na lama. E o Senhor está falando que nem Salomão, com a riqueza dele, conseguiu ser igual a essa flor aí. E os irmãos estão vendo o sistema audiovisual funcionar? Sim ou não? Por favor, me ajude na aula. Sim ou não? Aquilo já começou a ficar impregnado, né? Igual está ficando hoje para nós aqui. Começou a ficar fixado. Você falou assim: porque Deus é que cuida deles. Então o ensino da verdade que ele queria deixar era:
tem um lodo, tem uma lama, um ambiente difícil, mas mesmo nessa condição difícil, o lírio nasce, ele vence o lodo, porque o que está acontecendo ali não é uma coisa qualquer não, é uma operação de Deus, é uma operação gloriosa do Pai. Então esse ensino que ele queria deixar, meus irmãos, era um ensino muito, muito bom. Eu queria só dizer o seguinte para os irmãos, olhem para cá, nós, se você fala hoje lírio, para nós aqui, talvez aqui no Maranhão, não quer dizer nada, não quer dizer nada, porque a nossa cultura hoje é diferente. Nós estamos há 2000 anos do Senhor Jesus. Então hoje nós temos perfumes, tem Calvin Klein, você tem CK1, você tem Eternity, tem Tati Bitati, essas coisas. Então eu conheço isso tudo aí. A máfia lá em casa usa isso tudo, eu tenho que pagar tudo. Então, hoje você tem, mas para eles lá, olhem cá, me acompanhem. Vamos voltar 2000 anos atrás. Não tinha nada disso. Boticário, não tinha nada disso não. Como é que os reis faziam quando eles queriam um perfume? Eles extraíam lá da planta, aquilo passava um processo lá qualquer de extração, a mirra, sei lá o que, do lírio, e aí os reis aproveitavam aquilo. O lírio, quando ele disse assim, olhai o lírio, para nós não pode não dizer nada, mas ele estava falando uma coisa muito valiosa. Apesar de comum lá no barro, era muito valiosa. Porque o lírio no Oriente, até hoje, é considerado uma flor muito nobre. Algumas bandeiras de famílias no Oriente têm o lírio, a flor de lis, né? Então é uma coisa nobre. Apesar de estar no lodo, era nobre. Então, meus irmãos, ele dizia assim, que o perfume, não é? Eu até coloquei ali, o perfume, a nobreza daquela flor, era uma coisa notória. E o Senhor comparou com o rei, não é? O lírio com o Salomão. Comparou, era realmente uma comparação de igual para igual. Igual para igual. Aquela flor era comparada a reis mesmo. Meus irmãos, o que nos interessa não é isso. O que nos interessa é o profético. Essa comparação de Salomão e lírio, para nós aqui, nesta obra, que estamos acostumados com revelação, o que nos interessa é o profético. Eu queria deixar aqui uma palavra com os irmãos sobre este encontro. Eu vou pedir a atenção dos irmãos. O assunto lá era ansiedade. O que eu faço? Como que vai acontecer? O Senhor Jesus disse assim, a vossa preocupação não acrescenta nada à vossa vida, nem um côvado. O côvado era uma medida, né? Não vai acrescentar nem um dia a mais na vida de ninguém aqui. E eu sei, porque eu também já fui jovem, que essa fase que os irmãos estão passando é uma fase muito dura. É dura demais. É uma fase de pensar muito, né? Eu, quando estava na idade dos irmãos, eu pensava muito. Eu ficava isolado assim, e pensava, nossa, aquilo era uma canseira, desculpa a expressão, né? Que às vezes a mente dá uma coça na gente, dá nada, né? Às vezes você trabalha fisicamente, não é muita coisa, mas a mente, meus irmãos, dá uma canseira. Às vezes você chega no final do dia esgotado, a mente, não é? Eu sei que os irmãos estão, né, às vezes nessa fase, eles estão pensando, né? Fulano, com quem que eu vou casar? E eu gostava dela, mas ela foi com outro. Olha, não glorifico o Senhor, Deus só está te dando um livramento. Fica preocupado com isso não. Não, que tá, o emprego, né? A faculdade. Eu, por exemplo, vou contar uma coisa aqui para os irmãos, até os irmãos me perdoem que algumas coisas vou ter que falar aqui. Eu queria uma faculdade. Eu fiz vestibular para uma faculdade que eu tinha ideia. Passei em 9º lugar. Tinha me preparado muito bem, passei em 9º lugar, fiquei feliz da vida e tal. Aí quando eu coloquei diante do Senhor, numa reunião, levei, não é? Tínhamos aprendido a consultar, eu levei, eu queria consultar. O Senhor deu uma revelação, não é isso que eu quero não. Eu falei, meu pai, agora como é que eu faço? Vou encarar vestibular de novo? Aí não é isso. E fui, naquela época, tinha no Rio tinha uma coisa chamada Sesgran Rio, então você passava muito bem colocado, você podia fazer a opção. Aí o Senhor disse, não, eu quero que meu servo faça administração de empresas. Não é isso que eu queria não. Aí eu fui lá fazer administração de empresa, já tinha feito engenharia, né? Eu já estava no 3º ano quando eu fiz. E mudei.
Então essa é uma fase que você pensa muito, né? Eu queria aquilo. Então, meus irmãos, eu vou querer deixar uma palavra aqui para os irmãos no final dessa manhã, porque o Senhor revelou que nesse final da manhã Ele quer dar uma libertação aos irmãos, para os irmãos descansarem no Senhor. Descansar no Senhor. Olha, não se preocupem com a vida dos irmãos. Se os irmãos estiverem na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Olha, eu coloquei aqui um pronome condicional, hein? Se. Eu gostaria muito de falar que todos aqui vão receber, mas eu não posso falar isso, porque eu não conheço os irmãos. Então eu estou falando para os irmãos, se os irmãos estiverem na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar. Então a palavra do Senhor ali era para tirar a ansiedade, as preocupações. Meus irmãos, o Senhor disse assim, vamos lá acompanhar comigo. Nem Salomão, como é que é o texto? Me ajudem. Nem Salomão se vestiu. Então o que estava ali em jogo era a veste, que para nós aqui é símbolo da salvação. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte: o que estava acontecendo com o lírio era um milagre. O lírio ser melhor do que Salomão é um milagre. Sabe, os irmãos sabem por quê? Pelo seguinte: eu estou olhando aqui do púlpito, e estou falando isso por causa de um dom que o Senhor deu. Eu estou olhando aqui para um canteiro de lírios. E os seus irmãos estão de pé até hoje, é porque Deus tem operado uma grande maravilha na vida dos irmãos. Eu vou até parar um instantinho aqui para os irmãos terem a chance de glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor mesmo. Porque aí fora, o testemunho que nós estamos tendo, esses dias atrás estava conversando com um casal de irlandeses, servos do Senhor, e eles estavam falando para nós, para mim e para outro pastor do seminário lá em Vitória, estavam dizendo assim: olha, eu venho nas escolas dominicais de vocês, os dois chorando, falaram isso em lágrimas, um casal já, de idosos, cabelos muito branquinhos e tal. Eu venho na escola dominical, gosto de frequentar, sabe por quê? Sabe o que eu mais gosto na escola dominical? Nós falamos, não, o que é? Eu gosto de ver quando as professoras ficam de pé e levam as crianças, os adolescentes à frente do púlpito para receber uma imposição de mãos e saem com eles de mãos dadas para ensinar a palavra para eles. Na nossa igreja já não tem isso. Não tem jovens, não tem crianças nas nossas igrejas. Na Irlanda, meus irmãos, ela falou isso com tristeza. E não é o nosso caso, não é? Eu olho daqui, estou vendo os irmãos felizes aqui, semblante bom, alegre. Os irmãos sabem que os irmãos estão felizes? É porque nesta hora está acontecendo uma operação do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, para manter os irmãos de pé. Porque eu quero dizer aos irmãos uma coisa, guardem o texto que eu vou dizer aqui para os irmãos. Lírio cresce no lodo, e os irmãos estão no meio do lodo. Porque hoje, pode passar, hoje nós estamos vivendo esse lodo aqui. Lírios crescem no lodo. Às vezes as pessoas dizem assim para nós: o que vocês fazem com os jovens no Manaim? Já me perguntaram isso várias vezes. Lá no Manaim vocês têm o quê? Qual é a atividade? Não, lá é assim, de manhã tem um culto de abertura, de oração. Aí depois tem duas aulas, tem o café, tem mais 3 aulas, mas é só aula o dia inteiro. De manhã é só aula. E à tarde? Não, à tarde é diferente. À tarde tem 3 aulas. Não, mas e à noite é liberado. Não, à noite é mais diferente ainda. Só tem uma aula. Mas e o ping-pong? E o campinho de pelada? Vamos fazer aqui na caixa d'água aqui, viu, Aline? Providencia aí. Um campinho de pelada aqui, pastor contra diácono. Vai dar uma briga danada aqui. Solteiro contra casado. Você imagina. As pessoas não conseguem entender. Mas como é que vocês prendem os jovens? Eu vou lá prender jovem? Eu tenho medo deles. Eu vou lá querer prender jovem perto de mim? Meus irmãos, os irmãos estão presos aqui, entre aspas, não é por mim, nem por ninguém. Os irmãos estão enredados
pela operação gloriosa do Espírito Santo. Os nossos jovens, meus irmãos, eles pregam a palavra, eles visitam. Eu tenho um companheiro lá fazendo um trabalho lá na nossa igreja, é extraordinário. Os jovens estão visitando. Eu pedi, para me tirar desse WhatsApp, eu não aguento esse negócio, não. Plim, toda hora uma mensagem, eu não aguento aquela turma. Vamos encontrar, tem 2 não sei onde, vamos aqui, eu não aguento. É uma canseira. Eles estão juntos, visita, é um grupo, 15 para um lado, 20 para o outro. Os nossos jovens, eles, olha, eu vou falar uma coisa que eu queria glorificar ao Senhor, junto com os irmãos ao Senhor. Os nossos jovens nasceram no lodo, mas eles venceram o lodo. Eles venceram, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. Então, quando o Senhor disse assim, olhai os lírios, é porque o Senhor sabia a quem Ele estava apontando. Hoje Deus tem usado, Deus tem usado a igreja dele para apontar ao mundo o que é a igreja. Ele chega para o mundo e diz assim, olhai os lírios. E quando as pessoas olham a obra, elas veem isso, o lodo, mas a obra brotou no meio do pecado. E a palavra diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma vez nos perguntaram isso, como que o Brasil, perguntaram mesmo, até pejorativo, né? Como que lá no Brasil, a obra foi crescer no Brasil? A ideia que as pessoas têm do Brasil é samba, carnaval, desculpe aqui a expressão, nudez. A ideia que as pessoas têm aí fora, no mundo do Brasil, é essa. Que essa é a ideia que é vendida. Copacabana, praia. Como que no Brasil, nesse ambiente todo, a obra do Espírito floresceu? É porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, olha, os irmãos aí, as faculdades, só para saber, quem está fazendo faculdade? Levanta a mão aqui. Aí, muitos, né? Acho que é pouco, devia ser todos. Vocês estão no meio do charco. Se tem um negócio que é barro puro, lodo, é faculdade. Eu fiz 2. Na segunda, já era casado, tinha minhas 2 filhas. Os irmãos sabem o que o senhor falou comigo? 4 anos eu tinha que fazer a mais para uma outra faculdade. O senhor disse assim, consultei o senhor falou, pode ir. Só tem uma coisa, você vai botar o pé na porta e consagrar o jejum. E na saída da última aula, a hora que você botar o pé na porta, você entrega que eu recebo. 4 anos de jejum. Tá? Chegava, deixava meu carro no estacionamento, eu botava o pé para entrar. Senhor, a poder no sangue de Jesus, já consagrava o meu jejum ali. Ali dentro, o ambiente era clamor e tal. Não que eu tivesse com medo, tem medo daquele negócio nenhum. Tá? Nenhum. O que eu vi lá foi um monte de gente sem personalidade nenhuma. Eu já era mais velho, já era casado, tinha filhos. E eu fiquei vendo assim, olha, no meu tempo não era isso não. No meu tempo, você era jovem, você era de um jeito, outro era de outro. E depois, muitos anos depois, 6, 8 anos depois, eu fui fazer a segunda faculdade e encontrei uma massa disforme. Quer dizer assim, um raspa o cabelo aqui, outro raspa também. Vai ficar essa coisa horrorosa que tem aí. E eles acham bonito aquilo. Um tatuou o braço até aqui, outro tatuou também. Às vezes ele nem gosta, mas ele faz. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm personalidade. E obra, meus irmãos, obra é para quem tem personalidade. Obra não é para qualquer um, não. Bater palma para Jesus, balançar o corpo, como tem muita gente querendo fazer isso aí, essa miséria aí que quer entrar aqui. Balançar, fechar o olhinho, emocionar, isso é para qualquer um. Agora, obra não é para qualquer um, não. Obra você tem que ter personalidade. E hoje, meus irmãos, nós estamos vencendo isso aqui, ó. Os irmãos estão cercados disso. Um mundo, meus irmãos, olha, aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Não contem para ninguém, não. Eu sei que os irmãos guardam um segredo. Eu fui a São Paulo há 15 dias atrás numa reunião. Eu passei na porta de uma faculdade, na Avenida Paulista. Meus irmãos, o que eu vi na escada, ao meio-dia, na hora do almoço, é indescritível aqui. Os irmãos são dignos demais para ouvir. Os casais hoje, você não consegue nem identificar o homem e a mulher. É uma vergonha. É isso que cerca os irmãos aí. É isso que os irmãos estão vendo. É o mundo que está aí nos cercando. Cada dia pior. A Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno.
E os irmãos estão vivendo isso. Ó, drogas. Mandei embora essa semana agora um rapaz, excelente funcionário. Excelente funcionário. Na hora do almoço nós entramos no banheiro, pegamos ele usando droga. Excelente funcionário. Os irmãos sabem o que o pessoal lá da minha empresa diz? Não tem jeito de você dar um jeitinho. Repreende, passa uma carta de advertência. Mas peraí, vocês querem que eu deixe uma pessoa drogada dentro da minha empresa? É isso que vocês querem? Que as pessoas põem pano quente. Não, ajeita aqui. Meus irmãos, é o lodo. Mas a vitória dos irmãos, que apesar do lodo, os irmãos floresceram no lodo. E o Espírito Santo tirou os irmãos lá do lodo para essa obra. É isso que nós precisamos entender. E olha, eu vou só dizer uma coisa aqui para os amados. A coisa aí de uns, não sei quanto tempo atrás, mas uns 3 anos atrás, uma senhora da nossa igreja, lá em Belo Horizonte, ela indo para o culto, parou debaixo de um viaduto, um lugar que tinha muito drogados de crack, né? Uma coisa devastadora, né? A pessoa passa a morar no lixo. Uma coisa degradante, meus irmãos, o que está acontecendo hoje. E ninguém toma consciência, né? Ela viu um rapaz bonito, barbudo assim, a barba, mas um rapaz, uns 23 anos. Ela se condoeu dele. Preste atenção, queridos, não conversem não. Ela se condoeu. Estava engarrafado o trânsito, ela olhou o rapaz, ela teve compaixão dele, pediu para o esposo, espera um pouquinho, abriu a porta do carro, saiu correndo, foi lá, entregou um folhetim para ele. Toma aqui, olha, procura o Senhor. Ele pegou aquilo, ela olhou para ele, viu que ele teve compaixão, né? Ele olhou, um rapaz bonito, mas jogado no meio do lixo, dormindo num papelão. É isso que o mundo está fazendo com os jovens. 23 anos, para surpresa dela, um tempo depois, chegou um rapaz no culto, de terno, barbeado, bem arrumado, tudo certinho. Falou para ela assim, reconheceu, falou para ela, a senhora está me conhecendo? Não, eu sou aquele rapaz que a senhora encontrou debaixo do viaduto. Tinha aceitado o Senhor em outra igreja, engenheiro elétrico. Os irmãos imaginem, engenheiro elétrico, rapaz, mas tinha tido uma desilusão amorosa. Os irmãos vejam, né? Às vezes uma desilusão para o mundo é suficiente para jogar a pessoa numa situação daquela. Mas foi lá, sabe? Graças a Deus, o Senhor tirou o lírio do lodo e hoje está firmado na obra do Senhor, né? Meus irmãos, nós estamos vivendo isso. E nós vivemos hoje o lodo, isso aqui. Nós vivemos um mundo de influências. Os irmãos são influenciados o dia inteiro. É internet, desculpa a minha franqueza, esse lixo que está aí, é Facebook, eu não tenho nada contra a internet, não. Agora, hoje você não pode viver sem a internet, você não consegue trabalhar sem ela. Ontem eu resolvi um problema em 2 minutos. 2 minutos eu resolvi um problema sério aqui, um remédio que precisava chegar. Entrei, mas 2 minutos. Entrei para descobrir o nome, passei um WhatsApp. A pessoa recebeu lá nos Estados Unidos, já me respondeu, não, 2 minutos. Você não consegue fazer as coisas. Agora, o que nós estamos combatendo, e isso nós vamos combater mesmo com os irmãos, é que nós não queremos um monte de zumbi aqui dentro, não. As pessoas que não conseguem, anda na rua digitando. Isso é um monte de doido, desculpa a franqueza, não é falar doido, não é falar maluco, é doido, já foi doido. Mas irmãos, não podemos ser assim. Olha aqui, ó, querem ver? Vamos lá com os jovens aqui. O camarada mora no 10º andar, não tinha luz, ele desceu os 10 andares pela escada, chegou lá embaixo, esqueci. Começou a procurar. O que ele tinha esquecido? A Bíblia, não é? O celular. Sem celular ele não vive. Subiu os 10 andares a pé. Eu pergunto para ele o seguinte: se fosse a Bíblia, ele ia buscar? Hein? Sim ou não? Você quer ser arrebatado? Não vai ser com a internet.
Mas a escolha é sua, eu não vim aqui para brigar com ninguém não. Eu só estou mostrando para os irmãos, nós estamos vivendo um mundo de influências. Conversando com um rapaz esses dias no almoço, ele falou para mim assim: eu chamo a minha filha para almoçar pelo WhatsApp. Ela está no andar de cima, o almoço está pronto. Aí ela desce, que doideira. Você está maluco? Hein? Meus irmãos, olha, preste atenção uma coisa. Os irmãos, prestem atenção uma coisa. Eu vou só fazer uma perguntinha aqui. Os irmãos acham que isso é normal? Sim ou não? Não, vocês não estão prestando atenção. É normal isso? Não. Não estou proibindo as pessoas de terem. Não, pode ter o que você quiser. Isso não é problema meu, não. Agora, estou dizendo para os irmãos que isso não é normal. Isso é normal. E os irmãos estão vivendo isso. E hoje, o nosso problema nem é droga, não. O problema é isso aqui, ó. Tá? Porque sexo hoje, aí fora, é normal. O que tem? Isso aqui hoje é que tem derrubado muita gente, tá? Seríssimo. Estou mostrando para os irmãos o que é o lodo que está cercando os irmãos todo dia. E um grande problema hoje com os jovens, né? É o culto a si mesmo, né? É selfie. Tô acordando, escovei dente. Ah, toma jeito. Vai trabalhar. E a palavra fala que a palavra fala uma coisa diferente, né? A palavra fala o quê? Negue-se. Nem tiveram coragem de falar. O que a palavra diz, irmãos? Negue-se a si mesmo. Ridículo, não é? Ridículo. Eu vi um negócio na televisão há uns dias atrás, achei interessante. Vou contar aqui rapidinho. O camarada botou uma tenda, uma barraca ali, uma tenda dentro de um shopping. Botou um turbante e uma bola de cristal. Aí fez fila, a fila das aflitas. Queria saber se ia casar. Atrás dele, 5 computadores. Atrás da cortina. Aí as pessoas, você quer constar com fulano de tal? Quero. Dá seu nome, dá seu endereço. Você tem e-mail? Tem. Qual é o seu Facebook? Aí ela passava a fichinha lá para trás e a turma do computador passava a ficha da pessoa, porque as pessoas perderam a noção. As pessoas, elas deixam a privacidade delas aberta. As pessoas vasculham. Eu pergunto se isso é papel de servo do Senhor. Os irmãos acham que é? Aí vinha a fichinha lá, né? Aí o fulano de tal vidente pegava a ficha. Estou vendo aqui na bola, o seu cachorrinho teve um problema. A pessoa começava a chorar. Ai, meu cachorrinho, ele sabe de tudo. Você não passou no vestibular de medicina. Ah, ele é bom mesmo. Tá tudo no Facebook. Meus irmãos, olha aqui. Os irmãos são melhores do que isso. Vou repetir. Eu achava que os irmãos iam glorificar o Senhor, né? Os irmãos são melhores do que isso aí. Sabe por quê? Sabe por que os irmãos são? Porque sobre os irmãos está acontecendo uma intervenção do Espírito Santo. Mas os irmãos, nós estamos vivendo isso aí. Viu? Estamos vivendo isso aí. Essa mundo é o lodo, né? É o lodo. E é preciso isso aqui, viu? Uma intervenção do Senhor. Os irmãos chegarem até o arrebatamento, só se o Senhor estiver ajudando. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. O Salmo diz assim: tirou-me de um lago de lodo e perdição, e firmou os meus pés sobre a rocha. Louvado seja o Senhor. Então nós viemos mesmo. Não viemos porque nós somos bons, santinhos, não. Nós viemos para essa obra porque o Senhor fez uma intervenção na nossa vida. Foi uma ação do Espírito Santo que nos trouxe. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, hein? Está todo mundo prestando atenção? Posso falar?
Sozinho não sai, viu? Sozinho não sai de lá. Não sai. Só sai do mundo e fica na obra se o Espírito Santo estiver agindo. Senão não sai. Eu sei porque eu vim para a obra com 18 anos, já namorando a Rita. Foi duro para nós, nós viemos de outro conceito de coisas. Nosso casamento foi 3 anos e meio depois, não mais, 4 anos depois. 4 anos se santificando, porque nós viemos entender o que era o Espírito Santo. Foi uma batalha. Não foi fácil não, mas é capaz. É possível. Se o Espírito Santo estiver agindo, é possível. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheço jovens. Só aqui deixando aqui, os irmãos me perdoem aqui. Eu conheci um rapaz que era jovem comigo, né? No meu tempo de jovem, estudava comigo. Ele era, só deixar aqui um exemplo, né? Ele era traficante de drogas. Os irmãos vejam a turma que eu vim, né? O Senhor me livrou disso. Eu, graças a Deus, nunca me envolvi com nada disso. O Senhor me livrou disso. Mas eu conheci muita gente. Morei em república de estudantes 5 anos. Eu vi muita coisa passar na minha frente. Mas a minha mãe, que era evangélica, tinha me criado com o temor do Senhor. E o temor do Senhor me livrou dessa coisa. Mas ele era traficante de drogas. Os irmãos sabem o que aconteceu um dia com ele? Ele na beira da praia com a bolsa cheia de cocaína, traficando. Jovem ainda, uns 19 anos, sem camisa, calção na praia. E ali vendendo drogas no ponto lá, ele escutou a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele assim: meu filho, o que é que você faz aqui? Você não sabe que eu te amo? Ele nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. Ele começou a tremer, meus irmãos, e sentiu aquela voz, e começou a chorar, e atravessou a rua, atravessou 2 quarteirões em Vitória, e entrou num bairro de Camburi, e desnorteado com aquilo que tinha acontecido, trêmulo, sentou na beira do meio-fio, e o Senhor falou de novo com ele. O Senhor disse para ele: eu te amo, meu filho. E ele começou a chorar. E olhou para frente dele, tinha uma igreja nossa. As irmãs tinham abrindo a igreja para o culto ao meio-dia. E ele sem camisa, descalço, né, só de bermuda, entrou, trêmulo. Aí uma irmã do grupo de intercessão acolheu ele. O que foi, meu filho? Eu não sei. Eu posso entrar aqui? É uma igreja? Posso sentar aqui atrás? Ela foi lá buscar uma toalha, colocou nas costas dele, senta aqui. E naquele culto ao meio-dia, ele se entregou ao Senhor Jesus, foi salvo ali. Os lírios saem do lodo, meus irmãos. Hoje é um servo do Senhor, um pastor, pregando o evangelho nesta obra firme. Eu encontrei com ele quando eu tinha uns 20 anos, né? Fui ao Manaim, Vitória, né? Só tínhamos o Manaim. Eu encontrei com ele, quando eu desci do ônibus, foi o primeiro que eu dei de cara. Ele veio correndo, pulou no meu pescoço, chorava. Aí olhava para minha cara assim, beijava. Falava assim: eu fiquei sabendo que você tinha aceitado o Senhor. Alguém me falou aqui que você tinha aceitado o Senhor. Eu chorava, né? E falava para mim assim: nós fomos salvos. Meus irmãos, que coisa gloriosa. Os lírios saem do lodo, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o lodo não tem nos vencido, não. Eu conheço e admiro uma irmã desta obra. Ela nem sabe disso, né? Que eu conheço a história, mas eu conheço a história. Eu admiro ela. Quando eu vejo aqui no Manaim, ela vem me abraçar, amiga, né? Aí eu abraço e falo, fico olhando, né? Mas eu sei, sabe qual foi a história dela? A mãe dela era dona de uma boate. Dona de uma boate. Ela foi criada num ambiente completamente nocivo, permissivo, tudo. Os irmãos precisam falar aqui com detalhes o que acontecia, né? Dentro de uma boate. Ela nasceu ali, abandonada pelo pai. Ela nasceu ali dentro, foi criada ali dentro. Tinha tudo para estar jogada, mas aos 14 anos o Senhor buscou ela no lodo e ela aceitou o Senhor. Aceitou o Senhor com 14 anos. Uma decisão de uma menina de 14 anos, meus irmãos. Sabe o que acontecia com ela? Apanhava no rosto quando chegava em casa depois do culto. A mãe batia no rosto dela. Ela descia com a Bíblia de sainha e descia. Quando ela chegava para dormir num quarto lá,
A mãe zombava dela na frente de todo mundo, das outras moças, aqui, a crente, e dava no rosto dela. Ela baixava a cabeça, foi humilhada. Aos 19 anos casou com um servo do Senhor. Meus irmãos, os lírios estão aí no lodo, mas o Senhor está olhando para esses fiéis, e o Senhor fala para o mundo: olhai os lírios, porque se tem uma coisa bonita, é um servo do Senhor de pé na presença dele, glorificando o nome dele. Se tem uma coisa que merece ser vista, é o testemunho. E nesta obra nós temos que ter testemunhos. E se tem uma coisa hoje sem testemunho, é crente. Porque os crentes estão indefinidos, não sabem o que querem. O mundo está definido, os irmãos sabiam? O seu colega lá da faculdade está definido. Ele quer droga, ele quer sexo, ele quer carne, ele quer mundo, e ele está definido. Quem não está definido é você. E você tem que se definir. Se tem uma coisa que está em cima do muro hoje, é crente. As pessoas dizem assim: no Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Sabe qual é a pergunta que eu faço aqui no Manaim? Qual tipo? Que tipo que é? Hein? Qual tipo? Esse tipo que não se santifica? É crente que não dá testemunho? É do baile funk? É do canjicão de Jesus? É de qual tipo? É desse pessoal que vem aqui para o Manaim para fugir de aula, para namorar escondido aí? É desse pessoal que quer ir embora no meio do seminário? Os irmãos acham que nós estamos olhando aqui no Manaim, então achamos que todo mundo está convertido? Aonde? Aonde? Pastor pode ser tudo, menos bobo. Os irmãos acham que todo mundo que eu tenho lá na minha igreja está convertido? Hein? Meus amados, Yasmin, pode prestar atenção na aula? Olha aqui, nós estamos vivendo uma hora muito séria. Muito séria. Eu estou mostrando para os irmãos o que é o lodo. O lodo está aí. Agora, tem uma intervenção realmente do Espírito Santo, de pegar o lírio que brotou no lodo, tirar ele do lodo e firmar ele na obra. E mais, hein? Usar o lírio que está ali para ser testemunho para os outros. E eu queria terminar aqui dizendo uma coisa para os irmãos. O Senhor olhou para o lírio e disse assim para aquela pessoal que estava lá: olhai os lírios. Vou terminar dizendo só uma coisa para os irmãos. Será que o Senhor pode fazer isso comigo? Com vocês? Será que nós estamos em condição do Senhor pegar quem está precisando de uma bênção e dizer assim: olha fulano? Será? Você está em condição de fazer isso? Será que o Senhor pode fazer isso com você? Pegar os seus parentes que não são servos, ou seus amigos, ou sei lá o que for, e dizer assim: olha fulano de tal. Se as pessoas olharem para você ou para mim, vão ver o quê? Dias atrás, meus irmãos, eu entrei numa repartição pública aqui, dei de cara com uma moça da obra, mas ela estava com uma roupa mas tão diferente de uma serva do Senhor, que ela ficou com vergonha. Não, ficou assim, aí queria se justificar. Não, eu falei: por favor, você está querendo explicar para mim? Explica para o Espírito Santo, não é para mim não tem nada com isso não. Eu não tenho nada com isso para explicar para mim não. Ainda falei com ela, falei: olha, as duas que eu tinha que criar, eu já criei. Tá? Estão casadas hoje, estão casadas lá. Se elas vão servir o Senhor daqui para frente, esse é o problema delas. Mas enquanto elas estiveram debaixo do meu teto, eu criei na presença do Senhor. Eu falei desde pequenininha: não vou permitir aqui dentro da minha casa quem não sirva o Senhor não. Você tem que decidir. Vou pegar o meu dinheiro que o Senhor me deu, o fruto do meu trabalho, do meu suor, da bênção que o Senhor abriu para mim, pegar aquilo que é para o meu sustento e financiar pecado de vocês não. Não vou fazer isso não. Então agora, meus irmãos, as pessoas, elas estão mal informadas a respeito do Senhor. E o Senhor não é assim, não é? Santidade, vidas firmes, apesar do lodo, vidas firmes. E o Senhor disse assim: nem Salomão se vestiu, hein? Meus amados, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. O que chamava a atenção era a vestimenta, era o branco do lírio. O que chama a atenção, terminando, é o branco. O que vai fazer diferença na vida dos irmãos
é a santidade, é a comunhão, é a bênção. Então olha só, os irmãos querem casar? Queremos casar. Os irmãos dependem do Senhor. Ô pastor, eu quero ser próspero, eu quero ser bem sucedido na minha profissão. Perfeitamente, querido, isso é ótimo, depende do Senhor. Eu quero passar no vestibular, você depende do Senhor, vai estudar e depende do Senhor. Aí eu quero ser feliz na minha vida, quero ter um bom casamento. Perfeitamente, você depende do Senhor. Porque o que o Senhor explicou aqui na parábola foi isso. Nem Salomão vestiu como um deles, porque eles não tecem, eles não fiam, mas Deus cuida deles. Meus irmãos, nós gostaríamos de terminar essa palavra dizendo uma coisa para os amados. As vitórias que os irmãos querem, elas estão na mão do Senhor. Muitos anos atrás eu estava muito preocupado com muitas coisas, precisava realmente. As minhas filhas estavam crescendo, eu não tinha um carro, era uma luta para servir o Senhor. Eu tinha feito um voto com o Senhor, eu tomava conta de uma igreja em Volta Redonda, eu tinha feito um voto que eu nunca ia perder um culto. Fiz um voto com o Senhor, quando eu assumi aquela igreja. Só não vou perder um culto nessa igreja. O que fosse, ônibus, crianças no colo, bolsa, aquela confusão, mas eu cumpri o meu voto com o Senhor. E um dia numa madrugada eu falei: Senhor, eu preciso de um emprego melhor, preciso e tal. E o Senhor me deu uma visão de um anjo grande, enorme. Ele vinha na palma da mão dele assim, tinha tudo que eu precisava. Eu olhava na palma da mão dele, tinha tudo. Tinha o carro que eu queria, tinha tudo. Ele dava um sorriso, eu corria para pegar, ele botava aqui atrás assim. E ria, sorria, né? Não ria de mim, não, ele sorria. E eu entendi o que o Senhor queria me falar. O Senhor estava me dizendo o seguinte: o que você quer está na minha mão. Então dependia da minha posição de buscar aquilo, porque o que eu queria já estava na mão do Senhor. E eu tenho certeza que o que os irmãos precisam está na mão do Senhor. Não está na mão do mundo, está na mão do Senhor. O Senhor não trouxe ninguém aqui para humilhar. Não, o Senhor não te trouxe para essa obra para te humilhar. Ao contrário, Ele te trouxe para te fazer um lírio, para que as pessoas da sua família te olhem e vejam que alguma coisa extraordinária está acontecendo. Porque apesar do lodo, um milagre está acontecendo. Meus irmãos, olha, o Senhor deu uma visão que nessa manhã o Senhor queria dar uma bênção aos irmãos profissionalmente, espiritualmente e até afetivamente. Afetivamente. Então os irmãos dependem do Senhor. Vou terminar aqui só dizendo uma coisa. Almocei semana passada com uma senhora, 75 anos. 75 anos. Eu gosto demais de conversar com ela. Tenho o maior prazer de conversar. Aí fui lá almoçar, eu e Rita sentamos com ela, batemos um papo, rimos. Ela é muito inteligente, né? Ela serve o Senhor desde os 10 anos. 65 anos servindo o Senhor. Né? E aí nós dois começamos a conversar. Eu disse para ela assim: olha, eu glorifico o Senhor de ter aceitado o Senhor com 18 anos, porque a minha juventude toda, eu ainda sou novo, eu acho. Pelo menos eu tenho muita saúde, graças a Deus. Então a molecada vai andar comigo, abre o bico. Então, mas os melhores anos da minha vida, eu queria deixar esse testemunho aqui de púlpito para terminar. Os melhores anos da minha vida, da minha juventude, eu servi o Senhor. Eu me desgastei pelo Senhor. Eu viajei, fiz tudo que eu podia fazer. Não me arrependo de nada, meus irmãos. Se eu pudesse, eu começava tudo de novo. Se eu tivesse 18 anos, eu começava tudo de novo, meus irmãos. Viajava, dirigia para os pastores, virava a noite na estrada, Manaim em volta, vigília, tá? Como foi bom. E eu olho aqui, os irmãos estão cheios de vigor, não é? Saúde, são lírios, fresquinhos, novinhos, cheios de saúde. Eu vou deixar um conselho para os irmãos: se desgastem por essa obra, meus irmãos. Se desgastem pelo Senhor. Deem ao Senhor os melhores anos da vida dos irmãos, a sua saúde, a sua resistência, porque nós já não aguentamos mais fazer certas coisas. Não aguentamos mais vir para o Manaim trabalhar a noite inteira da aula. Não aguentamos. Os irmãos fazem isso, tira de letra. Façam isso, glorifiquem o Senhor. Deixe o Senhor ser glorificado nas vossas vidas, meus irmãos. Permita que o Espírito Santo trabalhe os irmãos. Vençam o lodo. Nós temos que decidir. E nós, meus irmãos, qual é a nossa posição? Vencer o lodo ou ser vencido por ele?
decisão fica com os irmãos. Vamos estar de pé, vamos glorificar o Senhor. Os irmãos podem glorificar o Senhor se quiserem. Glória a Jesus. Glorifica o Senhor. Glórias, aleluias. Glorifica o Senhor que te tirou do mundo. Glória a Jesus.